O ex-presidente Jair Bolsonaro debateu com o deputado André Ventura, de Portugal, a situação de perseguição política no Brasil que o impediu de ir aos Estados Unidos para participar da posse do presidente eleito Donald Trump. André Ventura expôs sua preocupação com a situação política do Brasil, bem como a esperança de que haja uma mudança com a posse de Trump, enfatizando a necessidade de união das forças conservadoras internacionalmente para enfrentar o avanço do socialismo. Ele disse: "No Brasil, tem sido muito visível essa perseguição." Ventura apontou que, embora a apreensão do passaporte de Bolsonaro tenha chamado especial atenção, o mundo sabe que a perseguição no Brasil é permanente. Bolsonaro lembrou que Lula, mesmo condenado, tinha autorização para sair do Brasil para participar de encontros políticos internacionais a seu bel prazer. Ele confirmou que a perseguição política no Brasil já se estende há muitos anos, tendo se acentuado logo após sua eleição. Jair Bolsonaro ironizou a acusação de golpe de Estado, explicando que as acusações são criadas por policiais federais que agem como jagunços do ministro Alexandre de Moraes e que, enquanto ministros de Lula que tiveram participação aberta nos atos do dia 8 de janeiro não são sequer investigados, milhares de pessoas foram presas em massa e estão sendo condenadas também em massa. Bolsonaro mostrou os paralelos entre o Brasil e os Estados Unidos, com atentados aos candidatos, Trump e ele próprio, e supostos ataques à democracia que geram prisões e condenações em massa, com o 8 de janeiro brasileiro, imitando o 6 de janeiro americano. Bolsonaro expôs os absurdos nas prisões em massa e nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente mostrou a ausência de devido processo legal, o desrespeito às prerrogativas dos advogados, as sentenças prontas, a inexistência de possibilidade de recursos devido aos processos em instância única. Ventura comentou: "Isso é muito grave, porque se o sistema judicial deixa de ser de confiança, é a democracia toda que fica posta em causa. Foi esse sistema que o impediu de se candidatar às próximas eleições." Bolsonaro explicou que as pessoas estão sendo processadas sem individualização de condutas ou de penas, sem possibilidade de recurso, por uma única pessoa que atua como investigador, acusador, vítima e juiz, auxiliado por outros agentes igualmente tendenciosos. Ele lembrou a frase do ministro Benedito Gonçalves na diplomação de Lula, quando disse "missão dada, missão cumprida", e mencionou as mensagens trocadas entre auxiliares de Moraes, mostrando com clareza a intenção de perseguir e condenar pessoas da direita, como seu filho Eduardo Bolsonaro. O ex-presidente mostrou a perseguição à imprensa independente. Desmonetizavam páginas de direita, derrubavam páginas da direita, prendiam jornalistas. Ele lembrou que há jornalistas que buscaram asilo em outros países e apontou que, em sua opinião, fizeram a coisa certa. Em seguida, Bolsonaro ponderou que essas palavras ditas por ele foram utilizadas como justificativa para manter a arbitrária retenção de seu passaporte, impedindo-o de ir à posse de Trump. Bolsonaro mostrou que, enquanto o Brasil tem presos políticos e exilados, os ministros de Lula que participaram do 8 de janeiro são protegidos e até premiados. Ele lembrou que o general G. Dias, filmado no interior do palácio interagindo com invasores, não foi sequer investigado e que Flávio Dino, à época ministro de Lula, não apresentou as imagens das câmeras de segurança. Ele questionou: se o golpe é do Bolsonaro, por que Flávio Dino não apresenta as fitas? Bolsonaro explicou que as imagens mostrariam um entra e sai de carros oficiais no Ministério da Justiça, com a verdadeira coordenação do que estava ocorrendo nos prédios. Jair Bolsonaro afirmou: "Se eu estivesse no Brasil no dia 8 de janeiro, estaria preso até hoje."
Ele explicou que os inquéritos políticos de Moraes tentam criar ligações a qualquer custo para retratá-lo como responsável por uma suposta tentativa de golpe de Estado que não ocorreu, mostrando ainda o ridículo das acusações que são feitas a ele. Questionado sobre a possibilidade de reverter a inelegibilidade que lhe foi imposta, Bolsonaro explicou as acusações de abuso de poder político por se reunir com embaixadores enquanto era presidente da República e abuso de poder econômico por participar de uma manifestação popular. Ele disse: "Quem me julgou? O ministro Alexandre de Moraes." Bolsonaro explicou que Alexandre de Moraes já comandou ações para tornar várias outras pessoas da direita inelegíveis e que segue nos esforços para tornar ainda mais pessoas da direita também inelegíveis. O deputado André Ventura mencionou a possibilidade de Michele Bolsonaro ser tornada inelegível e Bolsonaro confirmou. Bolsonaro explicou que Michele irá representá-lo na posse de Trump e lembrou: "É uma honra ser convidado. Todos são chefes de Estado. Eu não sou nada." O ex-presidente apontou que em seu governo os Estados Unidos foram respeitados, diferentemente dos governos esquerdistas da história recente. Ele lembrou: "Foi o último presidente a reconhecer a vitória de Biden." Bolsonaro lembrou que no governo petista, o BRICS está aceitando a entrada de ditaduras como Irã e Venezuela, e André Ventura apontou: "O Brasil está com as piores ditaduras do mundo." Bolsonaro e Ventura ponderaram sobre as possibilidades de atuação do governo Trump em defesa da democracia no mundo. Bolsonaro disse: "Sem liberdade de expressão não tem democracia, e ele quer democracia no Brasil." O ex-presidente ponderou que as ações de Trump em relação ao Brasil representarão uma interferência para o bem. Ventura acrescentou: "A vitória de Trump foi uma vitória da liberdade de expressão." Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede e nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa.
Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Companheiros, bom dia a todos. Vou hoje de partida para os Estados Unidos. No entanto, o que tem acontecido em todo o mundo que fala português é particularmente doloroso. Os líderes dos países que falam português estão a ser perseguidos. Temos visto isso em Moçambique agora, mas sobretudo temos visto isto no Brasil. E hoje gostava que se juntasse a esta live um convidado especial, gostava que se juntasse para vocês acompanharem alguém que também tem tido uma relação muito forte connosco e que tem sido também um pioneiro nesta luta contra o politicamente correto, contra a esquerda que nos destrói, contra a corrupção política instalada, e eu gostava que se juntasse a nós. Eu peço-vos que aguardem um pouquinho, deve ser acompanhado por todos. Já fiz o convite e eu gostava mesmo que pudessem acompanhar-nos. Em qualquer caso, eu não queria deixar de dizer que estou a acompanhar com muita dificuldade, com muita ansiedade o que está a acontecer nos vários países que falam português. Nós estamos a viver um momento de mudança, é por isso que vou para os Estados Unidos hoje também, na esperança de que esta mudança aconteça, de que esta mudança aconteça não só na América, mas na Europa e no Brasil. Mas para isso temos que ter aqui forças conjuntas e temos que ter a capacidade de ter forças conjuntas em todo o mundo, de lutar contra o socialismo e contra aqueles social-democratas que se fazem de socialistas, na verdade. Por isso, o que eu espero é que rapidamente possamos vencer esta luta nos vários pontos do mundo. Deem-me só um segundo, eu estou ainda à espera que haja aqui uma entrada na nossa live, porque gostava que falassem também com ele. Eu não sou assim um grande expert de redes sociais, mas já me explicaram mais ou menos como é que isto funciona e eu vou tentar agora fazer esta junção, senão já farei de seguida. Deem-me só um segundo e agora sim. E agora acho que já temos o Presidente em direto. Como é que é, Presidente? Está tudo a correr bem ou não? André Ventura, satisfação falar contigo, prazer. É um gosto. Também é uma forma de cumprimento, né? É isso. Estamos realmente num momento bastante difícil, o Brasil, mas eu tenho muita esperança em reverter toda essa situação. Uma das coisas que eu estava a falar com os seguidores, Jair, é precisamente o que se passa um bocadinho em todo o mundo que fala português, mas no Brasil tem sido especialmente visível esta perseguição. Ontem isso foi muito notícia no Brasil, mas esta perseguição é permanente, não é uma coisa localizada nem parada, é permanente, não é? Isto é sentido pela direita brasileira. O que apareceu para o mundo agora é a proibição de eu viajar, a proibição de eu sair do Brasil, porque um juiz da Suprema Corte, Alexandre Moraes, pegou meu passaporte. Eu não tenho nenhuma condenação, nenhuma denúncia. Eu estou sendo investigado por tudo, até por importunar baleias, por tudo. E você pode ver o tratamento diferente, né? Até
é um momento até de descontração. Em 2018, há 6, 7 anos atrás, o Lula tinha acabado de ser condenado em segunda instância. E o Supremo Tribunal Federal deu autorização para ele viajar, para ele sair do Brasil. E olha só que ponto nós chegamos, né? A autorização foi para ir para a Etiópia, que tinham dois painéis. O Lula, em 2018, condenado em segunda instância, o Supremo autorizou ele sair. Ele acabou não indo, mas autorizou ele sair. Um dos painéis era parceria renovada para acabar com a fome na África até 2025. Vai acabar com a fome. Esse ano vai acabar com a fome na África. Sim, e outro painel. Esse é inacreditável. Outro painel para o Lula discutir na África lá em 2018. Vencendo a luta contra a corrupção. Essa então é mesmo para aí. Isso é para o... você que tem televisões aí que faz humor, né? É um bom prato. Ele é autorizado pelo Supremo Tribunal Federal com condenação em segunda instância a 20 anos de cadeia. Eu aqui sem condenação nenhuma. E comigo as pessoas estão a perceber-se disso aí no Brasil? Estão a sentir esta injustiça, esta perseguição? Estamos a sentir, tá? Acompanho, porque não é de agora, né? É de há muito tempo. O sistema ficou aqui em polvorosa quando eu ganhei eleições em 2018. Mas isso eu tenho falado para a imprensa aqui, eu não posso entrar em detalhes, porque tudo é confidencial aqui nos inquéritos. Tudo é secreto. Em 2018, houve um inquérito para investigar fraude nas eleições, porque eu ganhei, daí tem inquérito. Quando o outro ganha, não pode ter. E, rapidamente, esse inquérito aí que foi proposto pela situação, né, pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, descobriu coisas inacreditáveis. Então, eu tive acesso, mas não posso falar, porque é confidencial. Agora, eu sou acusado agora de dar um golpe, e esse golpe começou em 2019, quando eu comecei, segundo eles, segundo a Polícia Federal aqui do Alexandre de Moraes, né, que é conhecido como jagunço aqui no Brasil, diz que eu preparei o golpe lá em 2019 para dar um golpe dia 8 de janeiro nos Estados Unidos, ao lado do Mickey, do Pateta, do Pato Donald, lá na Disneyland. Só pode ser Disney. Mas tem muita gente sofrendo aqui no Brasil. Sim, eu tenho acompanhado. Mulheres, idosos, mães com bebês, filho pequeno, presas, condenados a 17 anos de cadeia. Ninguém concorda com invasão de patrimônio público, nem depredação. Se bem que isso tudo foi feito pela esquerda antes. E é um paralelo muito grande. E tiveram outro tratamento. Quando é a esquerda, tem sempre outro tratamento, tem sempre outra análise. O ministro do Lula estava presente à tarde do 8 de janeiro, dentro da sala da presidência, e ele não é denunciado por nada. Nada se faz contra ele. Ele estava andando lá entre terríveis terroristas e golpistas. Sim. O julgamento deles foram tentativa armada. Mais de 1.500 pessoas foram presas e, segundo o ex-Alexandre de Moraes, tentativa armada. Não acharam uma arma sequer. A única arma achada foi um estilingue, mais nada ali. Mas condenados de 14 a 17 anos de cadeia. E eles tomam medidas, né, também outras, para tirar da cena política quem eles não querem. O meu caso. Por que eu estou inelegível? Não, Jair. Motivo, acharam dinheiro. Jair, uma das coisas que eu gostava de falar contigo, para tu explicares isso aqui aos portugueses e ao mundo lusófono, é porque há uma situação no Brasil que eu acho que não há em muitos lugares do mundo, que é o presidente foi impedido de se candidatar nas próximas eleições sem ter sido condenado ainda em um processo criminal, digamos assim. E isso é profundamente antidemocrático. O que é que se passa? O que é muito comum no Brasil a corrupção aqui, infelizmente, foi uma constante. No meu governo não teve, tanto é que as estatais deram lucro bilionário. Tá? Prejuízo, deram lucro. Eu não loteei cargos para partidos políticos. É muito comum você dar ministérios a partido político, estatais, diretorias de bancos oficiais, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES. Eu não dei. Não foi fácil começar um governo assim. E eu me elegi, chama-se aqui num aborto da natureza. Tentaram me matar.
Até que eu falo, tem um paralelo entre o Brasil e os Estados Unidos, para mim foi uma facada na barriga. O Trump tem um tiro na orelha. Tá? Sim, nós acompanhamos. Lá ele teve o 6 de janeiro de 21. 21. 6 de 21, que é o Capitólio. 21. Aqui tem 8 de janeiro. De 22. De 23. De 23, 23. Sim. Então é muito parecido aqui. São manifestações que gostaria que não houvesse dessa forma. Todas as manifestações minha em Brasília ou da direita em Brasília. Você não achava um papel no chão, um cesto de lixo virado, nada queimado, nem um vidro quebrado, nada. Sempre foi assim. E 8 de janeiro, infelizmente alguns foram para lá, que estavam aqui acampados, né, foram para lá, mas quando chegaram, já estava tudo quebrado. E essas pessoas, muitas são condenadas porque estavam com a camisa verde e amarela. 17 anos de cadeia por estar com camisa verde e amarela. Agora, as penas não são individualizadas. Não pode, no estádio de futebol, tá aí o Benfica jogando com o Porto e dá uma briga na torcida. E algo grave acontece. Você não pode pegar todo o estádio e condenar a 17 anos de cadeia. Você tem que ver quem era o responsável, quem foi o responsável. Aqui não. Aqui chama-se punição de baseada, ou seja, pega um montão de gente. Inclusive, tem advogados em Portugal, né? O mundo todo tem advogados. Essas pessoas são condenadas e o juiz não ouve a voz do advogado. Não existe sustentação oral. O advogado não expõe a defesa do seu cliente. Ele tem que gravar um vídeo e mandar para o Supremo Tribunal Federal até tal dia, tal hora. E já teve muitas punições que o advogado entregava às 23h59 um vídeo de 15 minutos e às 00:10 minutos já saía a condenação. Ou seja, ninguém ouvia a voz do advogado, já estava a sentença pronta. É assim que está acontecendo no Brasil, entre outras barbaridades. E isso é muito grave, porque se o sistema judicial deixa de ser de confiança, é a democracia toda que fica em causa e que fica posta em causa. Foi esse sistema que o impede de se candidatar nas próximas eleições. Olha, eu sempre falo aqui no Brasil, por enquanto estou podendo falar ainda, né? Já que eu sou tão criminoso assim, por que não o devido processo legal? O meu caso não é a última instância, assim como esses que estão sendo presos, é a primeira instância. Agora, os inquéritos, lá atrás, o então presidente do Supremo Tribunal Federal deu para o Alexandre de Moraes esse inquérito. E ali ele faz tudo, ele é juiz, ele interroga, ele manda prender, ele colhe as delações premiadas, ele escuta o delator. Inclusive, em áudios vazados entre o juiz Alexandre de Moraes e um outro Tribunal Superior Eleitoral, troca de conversas com áudio que rodou no Brasil bastante, conhecido como vaza-toga 6 gigas, um juiz falando para o TSE, olha, faça o que o ministro quer, tenha criatividade. Outra, no momento que ele fala, ele quer o Eduardo, ou seja, ele quer prender o Eduardo Bolsonaro. Ele quer o Eduardo. Por ocasião das eleições aqui, quando o Lula foi diplomado, um ministro do Tribunal Eleitoral bateu no pescoço do Alexandre de Moraes e falou, missão dada é missão cumprida, vibrando com a eleição do Lula. Um tribunal que trabalhou para eleger o Lula. E eu tenho vários momentos que eu comprovo o trabalho da Justiça Eleitoral para eleger o Lula. É impressionante, isto tem que ser denunciado, Eu tive a oportunidade de acompanhar, e acho que Portugal também acompanhou, a forma como o Lula se livrou dos processos judiciais, e agora, a par disso, temos o impedimento, a perseguição a pessoas da direita, a tentativa de prender pessoas da direita e o impedir a candidatura a Bolsonaro. Isto tem que ser denunciado ao mundo, isto não pode ficar só no Brasil, isto tem que ser denunciado, porque a democracia do Brasil está em risco, verdadeiramente. Durante o período eleitoral, e agora também, agora ele parou, né? Quando o Elon Musk, Zuckerberg, começaram a ir para o lado da verdade, vamos assim dizer, né? Sem pressões, se bem que Elon Musk mais cedo acordou para isso aí. O Zuckerberg acordou um pouco tarde, mas foi muito bem-vindo, o Zuckerberg. Eles desmonetizavam páginas da direita,
derrubavam páginas da direita, prendiam jornalistas da direita. Tanto é que nos Estados Unidos nós temos Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, né? Rodrigo Constantino, todos exilados. Saíram do Brasil para não ser preso aqui. Fizeram a coisa certa, no meu entender. Por eu ter falado isso há poucos dias, que o pessoal que fugiu para a Argentina, quem diria, o Brasil está com... Tem refugiados políticos pelo mundo. O Alexandre de Moraes usou isso para não dar o passaporte para mim, porque eu estou estimulando a fuga. Você quer que estimule o quê? A enfrentar essa justiça brasileira? Isso é uma injustiça. Sim, é uma injustiça. Cadê a punição do general Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, sobre o 8 de janeiro? Ele recebeu informes da Agência Brasileira de Informações, foram 33 informes nos dias 6, 7 e 8, que ia haver quebra-quebra, que podia ter manifestação violenta. E não fez nada, deixou correr. Por quê? Porque essa era a tática para deixar o quebra-quebra. Inclusive, na época, o ministro da Justiça, que era o Flávio Dino, que agora está no Supremo Tribunal Federal, o ministério dele é encarregado da coordenação de mais de 200 câmaras de imagens. Não existe nenhuma imagem. Ele disse que a empresa, simplesmente o prazo para armazenar tinha acabado e foi embora. Então o nosso pessoal fala o seguinte: se o golpe é do Bolsonaro, por que o Flávio Dino não apresenta as fitas? Pois, claro. E as fitas, entre outras coisas, vai mostrar que tinham mais de 200 homens da Força Nacional de Segurança prontos para intervir e não interviram. Vai mostrar pela manhã o entra e sai de carros oficiais no Ministério da Justiça, o que comprova que estava sendo articulado à tarde o quebra-quebra. Ou seja, foi pensado para o encurralar e para o incriminar. Até falar uma coisa para você aqui, né? Quando você deixa a presidência, 90% ou fica quieto ou vira as costas completamente para você. Isso é natural. Tá? Eu resolvi sair do Brasil dia 30 de dezembro. Se eu tivesse no Brasil dia 8, estaria preso até hoje. É impressionante. Golpista? Que golpe é esse, André? Num domingo, sem ninguém, sem tropa, sem militar, sem fuzil, sem nada. Que golpe é esse? E até hoje, eles não sabem, né? Que eles estão atrás de uma figura central, responsável pelo golpe, quem comandou tudo isso. E não acha. Eles querem criar um clima para me botar como o mentor disso tudo. Eles têm que botar no inquérito o Pateta, o Pato Donald. Botar isso, eu estava na Disney, eu estava nos Estados Unidos. Ninguém vai para os Estados Unidos para dar um golpe aqui. Eu acho que o último estado, o último país que você iria para dar um golpe seria os Estados Unidos. Sim, é os Estados Unidos. Inclusive, olha o que acusaram. Eu tinha 800 mil reais, todo o meu dinheiro, 800 mil reais. No Banco do Brasil. Eu no Banco do Brasil, fiz a conversão para dólar e botei no BB América, Estados Unidos. Que eu não sabia quando ia voltar, se ia voltar. E me acusaram de levar essa grana para fora para financiar o golpe. Para financiar o golpe. Dá um golpe com $100 e poucos mil. Sim, claro. Um golpe de Estado num país. Não, um golpe de Estado num país da dimensão do Brasil, quer dizer, e com a dimensão que o Brasil tem, não é? Presidente, há uma última questão que eu lhe queria colocar, que tinha que ver com as eleições, que é: há ou não alguma forma de ainda revertermos a inelegibilidade? Ou seja, se a direita mundial ainda pode ter esperança de que o Brasil tenha uma candidatura nessas eleições forte? Quando alguém é punido, você quer saber qual foi o crime, né? Qual foi meu crime? Aqui não acharam dinheiro em casa, não tem corrupção, não tem dinheiro na cueca, não tem nada. Eu tenho inelegível por duas condições. Uma chama-se abuso de poder político, porque me reuni com embaixadores e discuti o sistema eleitoral brasileiro. Então, por causa disso, reuniu com embaixadores, condenada a 8 anos de inegibilidade. E a outra condenação, abuso de poder econômico. Quando acabou o desfile de 7 de setembro, independência do Brasil, que saudade de Portugal, tá? Quando a independência do Brasil, do outro lado da pista tinha 1 milhão de pessoas. Temos imagens disso, vídeos sobre isso. E eu não gastei nada com isso. Eu subi num carro de som, tinham vários carros de som,
Esse que eu subi por coincidência do pastor aqui no Brasil, é o Silas Malafaia, muito conhecido. Ele fez um pronunciamento no 7 de setembro. Daí diz que eu usei a estrutura do 7 de setembro, abuso de poder econômico, para ganhar voto. Não tem cabimento. Não tem cabimento. O Alexandre de Moraes, ele queria, obviamente, o motivo podia ser por ter espirrado na rua. Sim, qualquer coisa. Um negócio qualquer, ele queria o motivo disso aí. Agora, ainda elegeu por quem foi que me julgou? Foi Alexandre de Moraes. E já não há mais. Esse juiz. Já não há mais. Ele já botou um montão de gente como inelegível aqui. Pois, é impressionante. Mas tem um grupo de 15, ele tem uns 15 agora que ele quer tornar inelegível. É o Eduardo Bolsonaro, é o Gustavo Gaia, é Bia Kicis, é o Nicolas Ferreira, que é um. E um dia a Michelle também. Um dia a Michelle também vai ser declarada. A Michelle tá na lista também. A Michelle está ganhando uma notoriedade até por força de eles mesmos. A Michelle é uma pessoa normal, você não vê ela dando entrevista, discreta. Foi lá para os Estados Unidos, está lá junto com meu filho Eduardo para convidados. É uma honra ser convidado. Foram 5 chefes de Estado. Eu não sou nada. Eu fui convidado pelos 2 anos que eu tive com o Trump como presidente. André, eu sei o meu lugar, André. Claro, o Brasil tem um PIB 14 vezes menor do que os Estados Unidos. Claro, tem um excelente relacionamento com o Trump. Pela primeira vez na história moderna do Brasil, tivemos um presidente que não ofendia os Estados Unidos. Um presidente que fez um bom trabalho, muitas coisas conseguimos juntos, e sempre falei com o Trump, logicamente, como ele não foi reeleito, né? Ele disse que foi fraude o tempo todo. Eu fui o último presidente a reconhecer a vitória do Biden, o último a reconhecer, tá certo? Então isso ficou no caderninho dele lá, ficou no coração dele também. É o respeito que ele tem para comigo, eu tenho com ele, sabendo do meu lugar. Agora, o Brasil, você pode ver, no BRICS agora, entrou Irã, Venezuela. Entrou. O Brasil está alinhado agora com as piores ditaduras. Eu presidente, sairia do BRICS. E está se transformando no que foi pós-Segunda Guerra Mundial. Os 2 grupos, né? A tal da Guerra Fria. E aqui está a Rússia, a China, Irã, a África do Sul, Venezuela está entrando também. Cuba foi convidado também. Cuba! Olha só, Cuba. Irã. É impressionante. Não, é o Brasil no caminho errado mesmo. É o Brasil no caminho errado. Completamente errado. O Brasil mandou uma embaixadora na posse do Maduro, na Venezuela. Tá certo? Agora, o americano, ele não vai interferir no Brasil. Não, claro. Nem eu vou dar uma sugestão ou palpite como o governo americano deve se conduzir. O que nós sabemos que eles sempre fazem, a não ser algumas exceções, né, como aconteceu agora com o Biden, com toda certeza, sempre Trump tem dito que sem liberdade de expressão não tem democracia, e ele quer democracia aqui na América do Sul. Claro, e ele sabe que se o Brasil de vez continuar nessa ditadura, que já estamos com três, né, duas partes, um braço lá dentro, mas não acabou. É verdade. E vai a interferência para o bem. Para a liberdade. Presidente, uma das razões que vou hoje para os Estados Unidos é precisamente por isso. Eu acho que a vitória do Trump é a vitória da liberdade de expressão que nós temos que garantir no Brasil e em Portugal. Eu peço que você se aproxime da dona Michelle, tire uma foto com ela e mande para mim. Vamos tirar. Eu vou me encontrar lá convosco e estaremos juntos. Presidente, foi um grande gosto ouvi-lo. Os portugueses agradecem muito e continua essa boa luta, está bem? À disposição, um abraço a todos os portugueses. A minha camisa aqui. Olha aí. Português. Aí está. Aqui no Brasil. Aí no Brasil. Estamos juntos, presidente. Um abraço. Obrigado. Um abraço.